Olá, bom dia. Hoje estamos ao vivo, então é possível falar bom dia. Pela primeira vez aqui o Sintonia Fina entrando ao vivo aqui na nossa página no Facebook. Desde já agradeço a vocês que estão aqui hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, da Trabalhadora, e nós aqui do Sintonia Fina, como gente trabalhadora, estamos aqui para fazer esse trabalho aqui para vocês, como sempre trazendo assuntos que nem sempre são pautados aí pelos meios tradicionais de comunicação. Hoje, como não podia ser diferente, um tema não tão discutido, que é a língua portuguesa e o machismo do idioma. As várias formas que a gente pode detectar o sexismo na linguagem. E para debater esse assunto, estamos aqui com a Silmara Helena, nossa companheira aqui de trabalho, e a nossa convidada especial, a Marli Barbosa, que é professora aposentada, e já fala um pouquinho mais da Marli para a gente entrar no assunto. Antes, lembrando a você, está aqui no Face, nós temos o canal no YouTube, estão os dados aí, vai lá, curta o programa, curta o nosso canal, se inscreva, coloque lá o toque do sininho, clique no sininho, para vocês receberem as notificações. Estamos também no Instagram, enfim, nós temos vários canais de comunicação para vocês estarem com a gente acompanhando, sugerindo pautas. Essa também foi uma pauta aí sugerida por uma pessoa que nos acompanha, então vamos lá. Bom, para falar da nossa convidada de hoje, Marli Barbosa é professora aposentada de língua portuguesa e inglês, atualmente trabalha como voluntária, né, de cursinhos populares e também avaliadora de redações para instituições como VUNESP e FGV. Além disso, é feminista, participa do coletivo Impacto Feminista, que atua em Mogi das Cruzes. Marli, olha, é um prazer recebê-la aqui com a gente nesse dia especial aí, né, que é dia de trabalho. E já começa até pelo nome do feriado de hoje, Dia do Trabalhador, né? E já sempre especificando quando as pessoas acham o que seria o machismo. É colocar a palavra masculina como se fosse um genérico para todos, né? E todas. Como é que você viu isso aí? Como é que surgiu essa inquietação para o que a nossa língua portuguesa coloca? Bom dia Silmara, bom dia Gislane, bom dia a todos e a todas. Então, a questão do sexismo na linguagem é uma questão polêmica, né? Nós temos divergências entre linguistas, né, entre estudiosos da língua, que uns afirmam que sim, que há esse sexismo, outros dizem que não, né? Então é entender que o que é esse sexismo, né? Seria isso, uma língua que ela reproduz um gênero em detrimento do outro. E na língua portuguesa a gente tem o masculino predominante na língua, por isso a gente diz, e eu sou defensora, sou da linha, de que há sim um sexismo na língua portuguesa. Né? Especificamente, as línguas se diferenciam no mundo, há outras formas, né? Mas que nós temos. Por quê? Por que isso acontece? Porque o gênero na língua portuguesa, ele é estipulado pelo substantivo. E os substantivos na língua portuguesa, eles só têm o masculino e o feminino. Eu preciso ter claro isso para entender como a gente discute o sexismo. Que nós não temos na língua portuguesa o gênero neutro. Certo? Como nós não temos, só temos o masculino e o feminino. Não temos o neutro. E não temos, portanto, o genérico. Então, essa discussão de, não, mas eu estou usando esse termo porque ele é genérico. Não, normalmente ele ou é masculino ou ele é feminino. Sim. Certo? Quando vai para o plural, vai para o masculino. Essa omissão que caracteriza essa exclusão da mulher, do gênero feminino do processo da língua, que tem a ver com o machismo, né, Marli? À medida que você exclui a possibilidade, você tem professor e professora, e você não utiliza o feminino desse substantivo, você exclui o gênero feminino do processo da linguagem, que é um processo construído. Totalmente. A língua portuguesa, ela reproduz bastante
e de forma muito sutil, esse acho que é o grande problema, de forma muito sutil, impregnado culturalmente, né, ela reproduz a supremacia masculina. Isso né? é interessante. Como, então, não é só sociopoliticamente que nós temos a supremacia masculina, mas também sociolinguisticamente. Para mim, né, defensora de que há esse sexismo que reproduz o machismo na língua portuguesa. Aliás, assim, a gente está falando bastante de sexismo, só para as pessoas entenderem, né, quem às vezes não é tão afeita aí a palavra, os dicionários dizem que sexismo significa atitude de discriminação fundamentada no sexo, que é isso que a gente está falando. É isso que nós estamos falando, né? Fundamentado no sexo, onde um tem supremacia sobre o outro, em relação ao outro. E aí, Marli, eu até comentei com você que além de jornalista, eu estou concluindo uma licenciatura em letras, né, para dar aula de língua portuguesa. E aí o que eu percebo? Nos livros didáticos e de um modo geral, os linguistas, eles acham que isso é um assunto não relevante. Eu li bastante sobre isso, alguns acham que é bobagem, que é mimimi, né? Porque hoje vira tudo que você começa a questionar do ponto de vista, e vários, né? A gente já falou de vários tipos de preconceitos e discriminações, e hoje a gente está numa onda, né, de que tudo é mimimi. E a linguagem, esse tema é interessante você colocar essa questão, Josi, porque, de fato, a gente trazer esse tema aqui para debate, às vezes as pessoas, nossa, mas trazer um tema, ai que bobagem, já vem de novo. Mas a gente precisa entender que a língua, ela faz parte da cultura, né? Faz parte da cultura. Se a gente tem uma cultura machista, isso se reflete na nossa forma de falar, e a forma de falar, ela reforça o preconceito, reforça o machismo, né? A palavra tem força, a gente costuma dizer isso, né? Que a palavra tem força, a língua tem força, né? Os escritos têm força, e aí... Mas essa situação que a Josi coloca é muito recorrente, as pessoas não conseguem perceber e por conta dessa relação desigual mesmo, que a gente naturaliza, né? É normal, se eu falo professores, eu estou falando de todo... gente, estou falando de todo mundo. Se eu falo do homem, eu falo da humanidade. Não. É interessante você mencionar isso. Isso que precisa estar claro, né? O que é a língua, né? Qual a função principal da língua? Isso. A função principal da língua é da identidade social. É representar. E se a mulher não é representada, significa que a língua não dá visibilidade à mulher, né? Não dá visibilidade ao feminino. E é isso muito que acontece com a nossa língua. Isso a língua é opressora. A mulher é invisível, né? Torna a mulher invisível na língua. Então, esse trabalho, né, de iniciar discussões é muito importante, porque é isso mesmo, assim como a própria discussão do feminismo, que é considerado por muitos como um mimimi, né? Trazer essa discussão, né, da supremacia masculina também na linguagem, há muita gente que diz que horror, isso é um mimimi, que absurdo é esse, né? Falta do que fazer, né? Língua sempre não, essa coisa, falta do que fazer. Então, e é muito claro, então a gente vai tendo exemplos, né? Acho que é interessante a gente talvez citar alguma questão, alguns exemplos práticos, né? A questão do professor, é muito claro isso, né? Quando se usa professor como genérico, e não é. A palavra professor é significativamente masculina no campo linguístico, entendeu? Então, ela não é genérica. Agora, eu posso trazer, sim, uma palavra que carrega a ideia da profissão, se eu falar o professorado. Aí eu englobo, a categoria. Professorado significa categoria. Então, se a gente souber lidar com isso, a gente vai fazendo um trabalho com a linguagem. Eu achei interessante que eu estava vendo um livro que eu usei para pesquisa, que o título é do Libânio, Adeus professor, adeus professora. Ele teve esse cuidado de não restringir só, mas assim, uma minoria. Usa o masculino e o feminino quando comporta,
ou você tenta trazer uma palavra, como você disse, ao invés de falar o homem é o ser vivo, você usa a humanidade porque traz essa representatividade global, né? Ou no caso do professorado, que representa a categoria. Esses cuidados que são os que tem em manuais, e nós já temos alguns em manuais de como não trabalhar, né, com uma linguagem machista, sexista. Eu quero falar do manual, mas aproveitando que você deu o exemplo lá, o homem, eu vi aqui o dicionário Espasa, que é um dicionário de origem espanhola, ele coloca as definições. Homem, ser racional, pertencente ao gênero humano e que se caracteriza por sua inteligência e linguagem articulada. Essa é a definição para homem. Mulher, pessoa do sexo feminino, a que chegou à puberdade, a casada, com relação ao marido. Meu Deus. Veja isso. Quer dizer, nem faz parte do Não, assim, aspecto humano. não. O homem já estaria englobando tudo. É a pessoa racional, que se caracteriza por sua inteligência, né? É dotado de linguagem articulada, mas a mulher não. É a pessoa do sexo feminino, é a que chegou à puberdade, é a casada. Nós temos exemplos muito claros e interessantes de mostrar essa linha sexista na linguagem. Por exemplo, se você fala o que é um homem público, o que é uma mulher pública. O homem público é um homem que trabalha fora do seu espaço individual, particular, né? Ele traz a ideia de respeito, coletivo, que de representa um supremacia, coletivo. de poder. De representatividade. O que é uma mulher pública? É uma prostituta. Uma mulher falada, né? É uma prostituta. Normalmente mal falada. Então, veja como... Olha, você vai tendo exemplos de linguagem. A própria relação macho e fêmea na linguagem. O que é o macho? O que é o macho? Né? O macho é o viril. Exatamente. É o potente. O provedor. É o provedor, é o dominador. O que é a fêmea? A fêmea é a submissa, é a que serve ao desejo Desse macho. É a submissão. É a reprodução Das relações sociais. Todas as relações que nós temos de supremacia do homem, também representada na linguagem. Né? E eu vejo isso muito claro. Tem uma nota técnica para citar aqui que eu estou lendo do Conselho Regional de Psicologia na pesquisa, e eles falam, né? Vale salientar que as palavras que parecem ser tão usuais do cotidiano das pessoas, muitas vezes não são percebidas como carregadas de machismo e preconceito em relação às mulheres. Porém, como as relações sociais ainda são desiguais, cristalizaram-se algumas normalidades. Então, muitas vezes a gente repete. Aliás, eu lembro de uma proposta que foi feita no Congresso, porque normalmente a gente chama Câmara dos Deputados. E, na verdade, tinha uma proposta, eu não lembro se era daquela deputada do PSOL, gente, Luiz Erundina, para mudar, não Câmara dos Deputados, mas Câmara dos Congressistas, ou enfim, alguma coisa que substituísse para que a especificidade, essa restrição do masculino. Porque dos deputados, então, imediatamente você faz uma relação com o homem, né? Então, e aí, até para ilustrar um pouco isso, eu trouxe um manual para uso não sexista da linguagem. Muito que legal. foi impresso em 2006 e foi um projeto, né, incluindo, ele está publicado no Observatório do Gênero e é um trabalho original que envolve a REPEN, Rede de Educação Popular entre Mulheres da América Latina. Isso. E aí, uma frase aqui que me chamou a atenção, que eles dizem o seguinte: o que não se nomeia não existe. E utilizar o masculino como genérico tornou invisível a presença das mulheres na história, na vida cotidiana, no mundo. Aí eles dão um exemplo aqui. Os homens lutaram na Revolução Francesa por um mundo mais justo, marcado pela liberdade, igualdade e fraternidade. E as mulheres? Onde ficam nessa lista? O que as mulheres faziam na França quando a Revolução estava acontecendo? E a gente sabe que as mulheres participaram também.
bastante, né? Então é bem isso mesmo, é você pegar, você falou a frase que reproduz isso, a função da linguagem, né? Qual é isso? É representar o social, é dar visibilidade. A história, se você não fala, se você não tem uma linguagem, né, que dá conta de falar do feminino, você invisibiliza a mulher, né? Isso é um trabalho de educação, né, Marli, que a gente tem que fazer, na verdade deveria se fazer no início da escola, mas com a gente mesmo nesse processo, né? A gente precisa perceber isso e se educar e substituir, pensar o que significa isso que eu estou falando, né? A quem eu estou me referindo. É importantíssimo esse processo educativo. É importantíssimo. E isso é uma questão cultural, né? Quer discutir a própria questão, na questão social mesmo, quer discutir a questão do machismo, da igualdade, né? Ou a desigualdade, essa desigualdade entre homem e mulher, e entender que a linguagem é isso, ela reproduz, né? Aliás, e é possível, por exemplo, como é que a gente tenta ver isso? Se é possível isso mudar, né? Como é que acontece isso? Eu acredito que sim, se partir, por exemplo, de uma premissa de um filósofo, um estudioso russo, o Bakhtin, que ele diz o seguinte, né? Nós reproduzimos, sempre a sociedade reproduz uma linguagem e essa ação da linguagem volta para a sociedade, esse processo dialético. Então, se isso existe e é possível, troca, né? Na medida em que a sociedade for entendendo que ela precisa trabalhar essa linguagem, né? Nós vamos mudando, nós vamos entendendo que é possível e temos que dar a visibilidade à mulher ou, né, não tornar essa linguagem com essa predominância, com essa supremacia masculina que nós temos na língua portuguesa. A Simone de Beauvoir, né, que é uma feminista, uma filósofa. Que viveu na França, né, uma filósofa francesa, ela tem uma frase aqui que diz: sei que a língua corrente está cheia de armadilhas. Pretende ser universal, mas leva, de fato, as marcas dos machos que a elaboraram. Sim. Né? Então, normalmente, quando a gente vê esse tipo de crítica, olha, é besteira falar disso, machismo na língua, sexismo na linguagem, é um comentário que vem dos homens, os linguistas homens. Né? Bastante. Porque assim, da mesma forma, Marli, que a gente fala, olha, para os negros há uma desvantagem histórica do que eles passaram no período da escravatura, quer dizer, não tem como ele alcançar na mesma medida a pessoa que teve todo um histórico de estrutura. A mesma coisa para as mulheres, né? Temos que considerar que não faz tanto tempo assim que a mulher tem direito ao voto, tem direito a estudar. Quanto tempo a mulher ficou... É recente, historicamente falando, é recente. Sem poder ir para a escola. Então, é óbvio, é natural que boa parte do conteúdo literário, do conteúdo científico venha de homens, porque a eles era permitido estar na escola, na academia. Exatamente. Né? Então a mulher está começando a tentar essa equiparação, né? Vamos dizer, do ponto de vista intelectual, de produção científica, mas por muito tempo não foi permitido à mulher isso. Então, quer dizer, quem fazia as gramáticas, as regras da língua, foram homens. A mesa. Agora, isso que a Marli falou desse processo dialético, né, de aquilo que você fala, você reverte em ação, e aí fazendo um paralelo, era um pouco do que a gente fala na questão da música. A gente discutiu a questão do machismo na música, Marli, e a gente estava falando, se a música boa te faz ter sentimentos bons, e te relaxa, né, a musicoterapia, aquilo que também de negativo que a música traz, também introjeta. Lógico. Também te faz ter sentimentos negativos. A língua é a mesma coisa, né? Se você vai repetindo um processo, uma linguagem machista, você vai reforçando o seu olhar sobre essa questão. Reforçando o olhar negativo, ou seja, vai reforçando o seu machismo. E isso independe de ser homem, né? Acho que é importante também deixar claro
que ninguém não, tá vulnerável. É todo usuário todo usuário da língua, todos, né? Todo mundo que fala, todo mundo que se expressa pode correr o risco, inclusive sendo mulher, de repetir os parâmetros da língua, até por conta desse aspecto que a Josi falou. Sim, sim. Quem realmente estudou a língua, quem iniciou os estudos, quem tem material produzido? A maioria deles, maioria de homens, né? Agora, o Marli, deixa eu entrar na questão que todo mundo questiona, o todos e todas. Quando se vai num evento, olha, né, todas bem-vindas, todos, né, e muita gente fala, ai, que bobagem, tem gente que fala que tá errado. Afinal, todos e todas. Antes da professora responder, agora eu consulto... Não, antes, porque a especialista é a Marli, eu estou estudando trabalho de português. Eu vou dar o meu ponto de vista e você diz se está certo ou não. Porque eu já tive a oportunidade de estar com pessoas que em eventos falaram, e o que eu falei para a pessoa? Falei, olha, eu acho que se é para falar dessa forma, começa pelo feminino. Né? Porque se existe essa tradição que o masculino já engloba todo mundo, você fala todos e todas soa estranho. Então, o que eu orientava para os meus assessorados, as pessoas com quem eu trabalhei? Começa pelo feminino. Boa noite a todas e todos. Que é óbvio que o todas também poderia ser o genérico, porque seriam todas as pessoas presentes. Todas as pessoas presentes, né? sim. Então eu oriento isso. Já que é para falar nos dois gêneros, fala todas e todos. Aí a Marli vai dizer se eu estou certo ou errado na sua orientação. Porque essa palavra... Porque muita gente fala todos e todas, não, né? e essa questão do todos e todas é uma das recorrentes que as pessoas questionam, porque é a mais comum que a gente, né, ouve em eventos políticos, né? E aí, Marli? Olha... eu acabei de falar, né? No início eu disse bom dia a todos e todas. Esses dois pronomes, eles são masculinos e femininos, e se você quer lidar com uma linguagem mais igualitária, é interessante que use os dois. A questão de colocar na frente o feminino, a mim, particularmente, não diz muito nada, porque eu acho que a questão não é hierárquica. Eu não quero, né, lidar com hierarquizar. Na verdade, nós não queremos colocar a mulher na frente, nós queremos colocar em igualdade. Né? É uma linguagem. Então, não acho que o importante é que eu fale primeiro no feminino. Não, o importante é que eu traga uma linguagem que dê visibilidade ao feminino, à mulher, né? Sem se preocupar com a hierarquia, né? Acho que não é esse nunca a ordem, o objetivo de quando você trabalha uma igualdade, né? Sim. Mas eu acho importantíssimo, eu acho necessário que se fale, porque são dois pronomes, um é masculino, o outro é feminino, e cabe muito bem no cumprimento, né? Que você faça a saudação respeitando tanto a presença feminina como a presença masculina, porque é um horror como isso acontece, né? Sim. Você tem, acho que até num dos manuais tem exemplos claros, assim, quando você diz, por exemplo, os alunos da quinta A vão sair mais cedo, sendo que na sala tem mais meninas do que meninos, e você diz, os alunos, você vai, joga pro masculino, né? Então é isso, a realidade lá tem mais meninas, né, do que meninos, e você chama todo mundo de alunos. Seria o mesmo que você falar o bom dia a todos, sendo que você tem presença masculina e feminina. Agora, então aí dá conta de você dar essa visibilidade, né, a todo mundo presente lá. Silmara, só lembrando o pessoal que está nos acompanhando, quem tiver dúvida, mande sua pergunta, faça seu comentário lá para a gente ler aqui, falar e vocês interagirem. Eu quero, acho que é interessante lembrar o que deu há pouco tempo, que Procó, vamos dizer assim, vocês lembram do uso da palavra presidenta? Sim, estava isso na minha cabeça para falar exatamente. Veja, a sociedade brasileira, o usuário da língua portuguesa não aceitou. Não aceitou. Por falta de conhecimento da própria língua. Porque, primeiro, que não existia a primeiro nós começou com isso. A maioria dizia, não existe.
Existe. Sim. Presidente, presidenta. Existe, é o feminino de presidente, é presidenta, né? Depois, se concordava que não, que existia, mas dizia para quê? Nunca foi usado, para quê? Quer dizer, essa dificuldade em fazer essa discussão e aceitar que nós temos que usar sim. Existe uma mulher que está presidenta, né? Ela tem que ser chamada de presidenta. Marli, mas, E outras palavras que é muito interessante você buscar na língua portuguesa que nem se faz uso. Uma palavra que eu acho complicado, muito usado, soldado. Vocês já viram que horror em matérias que fala assim, o soldado Maria. O a soldado, Maria. Não, existe soldada. Então, Então, use a palavra soldado. Eu ia chegar nesse ponto agora. Como, por exemplo, outra palavra é pilota. Eu ia Quando falar a mulher começou, porque antigamente, lógico, a mulher nem dirigia, né? Sim, imagina. Nem andava na rua, quase. Imagina. Então, existe pilota, mas ninguém fala. Mas então, era isso que eu ia falar. Essa é a invisibilidade que se dá para a mulher. Mas, sabe, eu tive uma oportunidade de estar num evento, uma palestra, e surgiu essa palavra. E aí eu até falei piloto. Mas por quê? Porque existe o substantivo epiceno, que é aquele que serve para os dois, só que, por exemplo, cobra, o substantivo epiceno. Cobra macho, cobra fêmea. É a mesma palavra que serve para os dois. Eu até achei que piloto nesse caso servia. Depois eu parei para pensar, quando a pessoa falou pilota, aí eu parei para pensar e falei assim, olha, a gente tem que quebrar essas barreiras, porque eu lembro bem, um dia num lugar que eu trabalhava e tinha gente das mais variadas profissões. E aí chegou a pessoa com um crachá, e era mulher, e escrito arquiteto. Eu falei para ela, olha, precisa avisar o pessoal lá do RH para corrigir o seu crachá, porque tá arquiteto. Aí ela falou assim, mas você sabe que arquiteta não existe? Eu falei, como assim? Claro que existe. Isso. Por quê? Nossa. Porque ela carregou, porque não era uma geração mais nova, já era uma geração mais antiga, essa coisa como eu pensei também do piloto. Porque eu até lembro que foi no período do Dia das Mulheres, no ano passado, saiu uma matéria sobre mulheres que fizeram histórias e a mulher citada no exemplo tinha sido, lá estava escrito piloto. E não pilota, né? Então, como se fosse um substantivo epiceno, que serve para os dois. E quando chamam a mulher de capitão também? E é tem muito capitão, feio, né? é Tem muito capitão. feio Tem a capitão. capitão do exército. Então, isso está impregnado na língua Tá impregnado. de forma e está Naturalizado. sutil, naturalizado, que ninguém percebe. Eu acho isso, né, que é muito claro esse sexismo na linguagem, mas há quem discorde, né? Há linguistas que fazem uma discussão dizendo que não é bem assim, tem linhas que... até aí tudo bem, a pessoa estuda, se embasa, traz teóricos para confirmar, mas o problema é a sociedade como um todo questionar você, né, quando você tenta fazer uso de uma linguagem mais igualitária. Eu acho engraçado, Marli, que, por exemplo, você deu 2 exemplos aí que eu gostaria de comentar. A questão da presidenta, a primeira reação foi essa que você falou, não, isso não existe. Quando se confirmou que existe, começou a se desqualificar o uso. Isso é uma bobagem, isso é um preciosismo. Quando, na verdade, naquele momento nós tínhamos a primeira mulher da nossa história Ocupando a presidência da República. Quer dizer, mais do que nunca era necessário reafirmar o uso dessa palavra diante do significado, inclusive, e aí linkando com a realidade histórica que nós estávamos vivendo naquele momento. Então não era um presidente, era uma presidenta que estava incomodava, lá. né, Silmara? Será que era a palavra em si realmente presidenta? Ou era o fato de ter uma mulher ocupando um espaço de poder como esse? Ou quem a utilizava, né? Ou quem a utilizava. Porque, na verdade, a linguagem é isso, né? Ela diz o que não se diz, né? Está o implícito ali, né? Sempre está o implícito. Então, acho que havia muito questionamento no caso da presidenta, de também, né? O que é isso, né? Há uma mulher no cargo no mais poder, alto né? de
poder do país, Não, e também não se aceitava. E aí ia falar, não, daqui a pouco elas querem que a gente faça isso, fale aquilo, tá ficando tudo muito chato. É o que o pessoal As pessoas tá dizem ficando tudo isso, muito tá chato. politicamente correto, né? Tá ficando chato a gente viver com essa situação desigual Mas na é sociedade. chato E ninguém mesmo. acha chato. É E chato, eu acho o seguinte, é isso. Tem que incomodar Principalmente mesmo. A feminista incomoda e tem que incomodar. incomodar. Por quê? Porque isso, como você disse, quando você vai usar uma palavra, no caso presidenta, na época, se dizia, mas nunca usou. Esse normalmente é o argumento. Não tinha isso antigamente. Olha, não tinha, agora tem. Agora tem. Agora as Antigamente discussões... as mulheres não podiam votar nem serem votadas e agora podem. Agora nós estamos fazendo um novo olhar, Exatamente. um novo olhar para a língua. Eu acho que é isso, um novo olhar para a língua portuguesa. Antigamente a gente não percebia a rede discriminatória que a gente vê, a sociedade discriminatória, tudo isso foi um processo que a gente veio descobrindo e a gente descobre cada dia. Claro. E outra coisa, vocês que né, dominam a língua portuguesa aí como profissão, a língua é um processo dinâmico. A língua não é algo congelado no tempo, né? A língua se transforma e se transforma com a sociedade. E por isso que à medida que a gente se transforma, que a sociedade se transforma, a língua também tem que se transformar. O processo do diacronismo, né? Que É o Saussure fala. Né? Ô, Justo, eu só falar mais uma coisinha, aproveitando para não esquecer. Quando você deu outro exemplo, Marli, dos alunos, né? Os alunos sairão mais cedo. É engraçado que, mesmo, vamos pensar que, olhando a realidade, como você falou, e haja uma maioria feminina na sala, se você fala as alunas, os meninos reclamam. Ah, não, mas as alunas, quer dizer que é só elas que vão sair mais cedo? Não é? Então, assim, é engraçado que quando você fala os alunos, as pessoas falam, tanto as meninas estão tão naturalizado que todo mundo sai, porque uma menina poderia falar assim, só os meninos que vão sair mais cedo? Se você falar ou toda a classe? Dizer, só as meninas irão sair. Mas isso. O que é isso, Silmara? É o que está consumado de que o masculino é genérico. Isso, abrange. Essa né? é a visão que se passa da língua portuguesa. E não é. Na meu entendimento de estudo de língua, não há genérico na língua portuguesa e o masculino representa o masculino. Não representa o Eu feminino. acho engraçado, porque assim, como está tão naturalizado o processo da linguagem pra gente, que dias desses eu fui fazer um trabalho, fui escrever um texto, e era um texto acadêmico, e eu ia escrever lá. Primeira menção eu fiz, professoras e professores. Depois eu falei, bom, como tinha lá um mínimo de escrita, a professora que vai pegar aqui vai dizer que eu estou enchendo linguiça, né? Colocando professoras e professores, alunas e alunos, para tomar espaço para ter lá o mínimo do texto que era para ser escrito. Aí eu fiz só a primeira menção, depois eu voltei para o tradicional, porque é um processo que a gente precisa se policiar e policiar quem está em volta. E aí, aproveitando, para as pessoas saberem um pouco mais do que se passa por aí, eu li um artigo muito interessante, escrito por uma norte-americana que vive no Brasil, vive no Rio de Janeiro. Ela falando do machismo na ponta da língua, é o título do artigo dela. Olha, muito legal. Muito legal. E aí machismo, o que ela comentou? Que ela dá aula para alunos brasileiros e às vezes eles vão falar de um plural no masculino, aí eles traduzem como no português. Então, por exemplo, eu vou falar meus pais. Em inglês é my parents, que não está falando nem de homem nem de mulher. Em português a gente fala pais, que é o pai e a mãe. Isso. Aí quando ele vai traduzir, ele fala my fathers. Querendo dizer meus pais como se fosse pai e mãe, entendeu? Ele faz uma tradução literal e nessa tradução literal fica patente ali o masculino, porque ficou my fathers. E aí ela cita, né, que por exemplo existem plurais, né, que trocam gênero além do parents, siblings para irmãos, cousins para primos, e aqui não, a gente sempre concentra no masculino. Gente, a gente já vai começar a se encaminhar para o final, e aí eu queria comentar aqui que a língua portuguesa, tem muita gente que acha que ou é o mandarim ou é o inglês mais falados, mas a língua portuguesa também é falada por muita gente. É a quinta mais falada no mundo e a terceira no mundo ocidental. Hoje são cerca de 250 milhões de pessoas no mundo todo que falam português e o Brasil responde por 80% dessa população. Ao todo são 9 países que falam a língua portuguesa: Portugal, Guiné-Bissau, Angola, Cabo Verde, Brasil, Moçambique, Timor-Leste,
São Tomé e Príncipe e Guiné Equatorial. E sabe que é considerada uma das línguas mais difíceis do mundo. Uma das mais difíceis. Olha que tempo que a gente Nem precisa falar. O tempo que está aqui a gente conversando, quanta coisa a gente já falou. Aí, Marli, queria que você desse dicas para as pessoas, né, de como usarem. Nas redes sociais a gente já percebe um movimento para tentar tirar esse estigma de colocar o plural, o genérico no masculino. Então tem gente que já escreve no lugar do O, A com X, em vez de amigos, amigas, coloca X. Tem gente que escreve com E, então amigues. Ah, é? Amigues, porque queridos. aí amplia, aí é masculino, feminino e Isso. neutros. É isso. Amigues querides. Tem gente já escrevendo assim. Então, no começo, causa um certo estranhamento, parece um movimento de gente meio maluca, mas pode ser, e você pesquisou, parece que já tem órgãos oficiais que Isso que eu ia perguntaram, perguntar, né? você acha que a língua vai assimilar isso, Marli? O pessoal é tão tradicional, né, na questão da língua. Eu acredito que sim, porque por conta de Da pressão entender social, isso, né? que há esse movimento na língua da cultura. Mas, então, lembrando assim, olha, acho que já em 1987, a ONU lançou um manual de linguagem não sexista, a ONU e a Unesco. Já fazendo esse trabalho ali, principalmente internamente, orientando no dia a dia nas da palestras, instituição. nas relações, foi traduzido para o português, foi traduzido já acho que em 1987. O Rio Grande do Sul, a Secretaria de Mulheres lançou um manual. Em 2014, parece, ou 2015, lançou um manual não sexista do uso da linguagem, muito parecido com esse que você já tem são manuais que vão seguindo a mesma linha, né? Explicando, dando algumas diretrizes de como você tornar o mais possível uma linguagem igualitária. Né? Então temos esse trabalho lento, de formiguinha, mas existe, né? Eu já li, depois eu não consegui achar, mas já existe até uma secretaria da Justiça, e não sei nem se foi em São Paulo ou no Rio, que lançou o manual também, para que os advogados, entendeu, fizessem os ofícios, tentando uma linguagem mais igualitária. Sim. Porque vocês sabem, os advogados são bastante reticentes. Eles têm muita dificuldade em entender e criticam muito essa tentativa da gente trazer para a língua portuguesa uma linguagem mais dando visibilidade mais para a mulher. Há muita crítica, recebo muito de advogados nessa linha. E outra coisa que é interessante, você citou, que é essa linguagem paliativa que surge colocando o arroba, o X, né? Eu acho que tem que deixar claro que é um paliativo bastante distante de satisfazer uma linguagem igualitária. Primeiro porque ela é excludente. Né? Porque ela só está na linguagem escrita. O amigues ainda vai. Agora com o X no meio é quase impossível de ler, né? E o arroba não tem. Você não consegue ler, né? Então a língua falada está prejudicada. Você não tem libras, não tem como fazer a tradução. Sim. Então é interessante. Às vezes a gente usa, você está mandando um e-mail, você está escrevendo, está no Zap e você usa, mas ela não satisfaz. Né? E é um exercício constante para a gente tentar sair. Está longe de satisfazer, colocar esse arroba, esses acessórios, X, né? Para poder contribuir e ajudar. Ainda não ajuda no sentido de ser, né, uma nova linguagem que vai realmente representar e é inclusiva, não. Deixa a desejar, né? Um paliativo. O Marli, além disso, tem a exclusão da idade, né? Porque eu, por exemplo, às vezes vejo algumas coisas escritas nessa linguagem digital e fico, hã? O que será que você falou agora? Eu nem sabia disso, porque realmente é uma exclusão assim, né? De quem não está ali
no dia a dia da rede digital, né? E de falar essa linguagem, a gente vai assimilando aos poucos, mas de fato, além disso, a exclusão, né? De quem não está ali adaptado a essa linguagem da rede social, né? Quem não está adaptado. Exatamente. Bom, gente, estamos nos encaminhando para o final. Até a gente estava falando, eu citei o Saussure, tem também na análise de discurso o Michel Pechet, né? Que ele fala que todo discurso é uma prática política. Ele é carregado de um conceito ideológico. Então, se a gente está lutando por igualdade de direitos, por mais visibilidade ao papel da mulher, a gente tem que repensar a forma como a gente fala. Não é verdade? Com certeza, né? Com certeza. Como uma expressão. Assunto, né? Sempre ainda não está colocado de forma forte, mas é assunto discutido. Conferência Nacional das Mulheres, na segunda e na terceira, por exemplo, foi pauta de se discutir a questão da linguagem. Então, está sempre em pauta. Eu acho que é isso, nós precisamos... Enquanto a gente não conquistar essa igualdade, sempre nós vamos ter que voltar a discutir esse assunto, porque existe necessidade de uma transformação dos livros didáticos, existe uma necessidade de transformação da nossa forma de expressão e existe uma necessidade de transformação dos meios de comunicação, que reforçam diariamente, né, essa lógica da linguagem machista. Hoje, por exemplo, que lembraram os 25 anos da morte do Ayrton Senna, teve um link ao vivo com uma repórter no cartódromo e a chamaram de piloto. Lá mesmo no estúdio eles ficaram, e agora é piloto ou pilota que a gente estava falando. Então os meios de comunicação também podem ajudar ou não nesse processo de assimilação da língua. Assimilação da língua. Gente, então nós estamos terminando o nosso programa. Teve bastante assunto aqui. Agradeço a audiência de todas as pessoas que nos acompanharam. E para o programa de hoje, vocês devem ter notado que a gente está aqui toda bela e formosa. Gente, é verdade. Tivemos a parceria do Salão de Beleza Sublime Cabeleireiros, com a talentosíssima Silmara Ramos, que esteve aqui com a gente. E já agradeço demais a todos que nos acompanharam e continue aí nas nossas redes sociais, mandando essa pergunta. Se alguma dúvida que você teve não foi contemplada aqui, deixa aí pra gente, escreva que a gente vai passar para a Marli, a gente vai procurar para você e vamos em frente até o próximo Sintonia Fina. Um grande abraço, tchau!